as principais legislações educacionais brasileiras. Alguns aspectos históricos, parte 4. A redemocratização do país e a aprovação da Constituição Cidadã e da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em meados da década de 1970, a Guerra Fria, que influenciou no cenário político e econômico no mundo, inclusive no Brasil, estava tomando outros contornos. As ameaças entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda eram constantes. Nunca se enfrentaram diretamente numa guerra, mas indiretamente se enfrentaram em muitas. As guerras da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão foram alguns desses conflitos indiretos. Mas na década de 1970, a União Soviética dava claros indícios de uma grande crise econômica no país. Esse fator externo, somado a uma grave crise econômica no Brasil, resultado de um grande endividamento externo, levou os dois últimos governos militares no Brasil a promoverem desde 1974 um processo que foi chamado de abertura para a democracia. Mas essa seria lenta e gradual, segundo esses governos. O povo se reunia com mais frequência, mesmo com toda uma repressão promovida pelos governos, e pedia anistia para os exilados políticos do Brasil, ou seja, desejava que políticos, artistas, jornalistas, professores e outros cidadãos que estavam fora do país pudessem retornar sem perseguição. Em 1979, o presidente do país, general João Batista Figueiredo, assinou a Lei da Anistia, que além de permitir o retorno de perseguidos ao país, também anistiava qualquer acusado de torturar durante o período militar. Foram permitidas as eleições diretas para os governadores dos estados. No início da década de 1980, tornaram-se mais constantes as passeatas e comícios em favor das eleições diretas para presidente da República. Esse movimento foi chamado de Diretas Já. Por decisão do governo militar, mas com pressão da população, o Brasil retornou para o pluripartidarismo. Vale lembrar que durante a ditadura só existiam 2 partidos políticos. Apesar do clamor do povo pelas eleições diretas para presidente, a eleição de 1985 foi indireta. Contudo, foi eleito como presidente Tancredo de Almeida Neves, o primeiro presidente não militar desde 1964. Ele prometeu garantir as eleições diretas para o próximo presidente e a redemocratização do país. Mas exatamente na véspera de sua posse, no dia 15 de março de 1985, Tancredo foi acometido de graves problemas de saúde que o impediram de assumir. Foi internado e desde então passou por várias cirurgias. Quem assumiu foi o então vice-presidente José Sarney, mas assumiu como presidente interino. Infelizmente, no dia 21 de abril de 1985, Tancredo Neves faleceu. José Sarney assumiu de forma definitiva a presidência da República e garantiu a eleição dos deputados constituintes. A Assembleia Nacional Constituinte se reuniu pela primeira vez em janeiro de 1987 para que uma nova Constituição fosse elaborada. E em outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Cidadã, apelido que recebeu a nova Carta Magna, por ser compromissada com a democracia e, portanto, com o diálogo, com a participação, com o respeito e a tolerância. Enquanto isso, no mundo, era observado em 1989 a queda do Muro de Berlim, que era o símbolo máximo de um mundo dividido entre capitalismo e socialismo. Em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou formalmente de existir, sendo esse o ponto final da Guerra Fria. Na América,
as ditaduras surgidas desde a década de 1960, durante a Guerra Fria, também deixaram de existir, sendo esses países redemocratizados como o Brasil. No Brasil, a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 exigiu novas leis complementares para todos os setores, inclusive para a educação. Desse modo, desde 1988, muitas discussões foram feitas para a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Depois de 8 anos, surgiu a Lei 9.394/96, nosso atual LDB-EN. E é a Lei 9.394/96 que deve ser estudada e compreendida por todo educador brasileiro. Bem, chegamos ao fim desse passeio em que conhecemos alguns aspectos históricos da legislação educacional brasileira. Mas será que esse foi um fim ou apenas uma oportunidade para novas aprendizagens?